Oi, gente! Hoje é dia de um dos meus quadros prediletos, vai interessar a 7 pessoas mais, em que eu indico discos, livros e filmes fora do comum, mas que eu acho que você deveria conhecer. E hoje eu vou falar do meu livro predileto, Uma Confraria de Tolos, de John Kennedy Toole. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, sempre com essa pegada mais alternativa, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E galera, muito obrigado a você que assina meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Se você não assina, conheça lá, eu acho que você vai gostar. Por R$ 20 por mês, você tem direito a 3 textos inéditos por semana que eu escrevo, debates, cursos, workshops que a gente faz exclusivamente para os assinantes do site. Conheça lá, acho que você vai gostar. Galera, é o seguinte, sempre que me perguntam assim quais são os meus livros prediletos, tem um que eu nunca deixo de fora da lista, que é um livro que eu li quando era adolescente, me marcou demais pelo humor, pelo estilo e pela história também do autor. Tá? Eu estou falando de Uma Confraria de Tolos, de um autor chamado John Kennedy Toole. Se você nunca ouviu falar do John Kennedy Toole, não se espante, assim, ele realmente não é muito conhecido. Ele até fez outros livros antes do Confraria de Tolos, mas nem esse livro que ganhou prêmios e tal, é muito conhecido. É bizarro, assim, como o John Kennedy Toole foi meio que esquecido, meio que deixado à margem aí do cânone, né, digamos assim. A história de Uma Confraria de Tolos é até difícil de escrever, de tão simples que é, né? Eu acho que o livro é meio que um road movie, como se fosse um Don Quixote, assim, andando, né, pelos campos, né? Só que da vida de um personagem super excêntrico, completamente doido, que se chama Ignatius J. Riley, né? Ignácio J. Riley. O livro se passa nos anos 60 em Nova Orleans, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, né? E ele tem um humor muito sardônico, muito autodepreciativo. É um livro muito engraçado, assim. O Riley é um personagem meio único, assim, né? Ele odeia a cultura pop, odeia a modernidade, fala mal de todo mundo, se acha a última bolacha do pacote, e ele tem essas aventuras dele por esse meio submundo, essa marginália ali de Nova Orleans nos anos 60. Galera, o livro é de passar mal de rir. A descrição dos personagens, os diálogos, a maneira como o John Kennedy Toole escreve, é uma coisa assim. Sim, quando eu li pela primeira vez, eu associei muito a Mark Twain. Não estou comparando os dois, mas eu digo esse humor sulista americano, né? Que tem um apreço pelos personagens enquanto explora essas idiosincrasias, essas doideiras deles, assim. É um livro muito irônico, muito mordaz, assim. E para mim não é nenhuma surpresa, não foi nenhuma surpresa quando eu li que autores, por exemplo, como Roberto Bolanho adorava esse livro, né? Que o David Foster Wallace, também grande escritor, adorava o livro do John Kennedy Toole. É um livro que marcou muita gente, né? A história do livro e do seu autor, né, o John Kennedy Toole, são impressionantes também, galera. Uma história muito triste, mas que tem um final muito bonito, eu acho, né? O Tu, ele era um cara muito problemático, tinha muitos problemas de depressão, mas muito talentoso. Só que ele nunca teve o reconhecimento em vida, né? Ele escreveu Uma Confraria de Tolos, mandou para um monte de editora, ninguém quis publicar o livro dele. E ele, que já era um cara com graves problemas psicológicos e tal, ele tira a própria vida, né? Ele comete suicídio em 1969. O que acontece depois da morte do John Kennedy Toole? A mãe dele, que chamava Thelma, né, que obviamente era muito fã do filho, né, pega os manuscritos dele, começa a levar para um monte de gente, fala, pô, lê aí o livro do meu filho e tal, né? E ela leva para um escritor chamado Walker Percy. O cara, a princípio, fala, puta, que saco, né? Chato, coitada, a mulher perdeu o filho e tal, deve ser um saco, né? Tem uma das edições do livro, que em inglês chama Confederacy of Dances,
tem um texto do próprio Walker Percy falando, e ele fala algo do tipo assim: eu fui ler meio por pena da mãe e tal, comecei a ler, e na quinta página eu não conseguia parar de ler. Na 10ª página eu estava comovido, e na 15ª página eu estava falando: isso é uma obra-prima e alguém tem que publicar isso. Quer dizer, o Walker Percy, depois de muita insistência da mãe da John Kennedy Toole, lê o livro, fica obcecado pelo livro, consegue convencer uma editora a publicar o livro, e o livro sai, galera, em 1980, quer dizer, 11 anos depois da morte do autor. E aí acontece uma coisa inacreditável, né? No ano seguinte, o John Kennedy Toole ganha o Pulitzer de literatura póstumo, né? Ele tinha morrido 11 anos antes, 12 anos antes, e ele ganha um Pulitzer de literatura no iniciozinho dos anos 80 por esse livro. E é um livro, como eu falei, meio bem cultuado, assim, muita gente ficou marcada por esse livro. É um livro que muita gente está tentando adaptar para o cinema há muito tempo. Eu não sei se ele daria um bom filme, porque o interessante do filme são as relações humanas e a maneira como o Toole descreve essa galera, como ele descreve de uma forma amorosa, mas sacana, né? O filme tem uma ironia muito fina, assim, mas ele não tem um desprezo pelos personagens, ele tem um amor por aqueles personagens, apesar de ver todos os defeitos e todas as estranhezas dele. É um filme muito, muito difícil, eu diria que é um livro muito difícil de adaptar em filme, ele tem que ser lido. Eu não sei se esse livro ainda está em catálogo no Brasil, mas você certamente consegue encontrar em sebos por aí. Não deixe de ler, galera. Uma Confraria de Tolos é desses livros que vai mudar a sua vida, com certeza. Gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, mais diferente? Galera, conheça meu site, andrebarcinski.com.br. Entre lá, não custa nada, dá uma olhada, explore o site. Se você curtir, por R$20 por mês, você pode virar assinante. Você recebe 3 textos inéditos por semana. Você tem direito a participar de debates, cursos, workshops que são exclusivos para os assinantes do site. E você pode usufruir de todo o acervo do site, que já tem mais de 4 anos. Ou seja, são 600 textos e 75 cursos. Muita coisa legal lá para você. Conheça, eu acho que você vai gostar. Valeu, galera!